conectar com Deus e os homens. Você nasceu para brilhar. Crescer, buscando conhecer mais a palavra de Deus. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Compartilhar tudo que você é com o próximo. Nova série de mensagens. Você nasceu para brilhar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São João. Segundo João, e nós vamos no capítulo 15 do Evangelho de João, e nós vamos ler a partir do verso 1. E nós vamos ler até o verso 8. Hoje é um dia daqueles para você anotar muita coisa. Caneta não falta, você não tem desculpa, nem papel para anotar. Porque hoje eu vou passar pela Bíblia e vou passar por alguns textos. E seria muito importante que você anotasse os textos para você refletir depois, para você levar para casa, para você meditar sobre a palavra, enfim. Hoje nós vamos estudar sobre o compartilhar, que é o terceiro verbo da série. Nós começamos com uma introdução há 4 semanas, depois falamos sobre o conectar com Deus e com o próximo através da cruz. Lembram-se? Primeiro verbo, eu preciso brilhar para Deus me conectando com Ele em Cristo e me conectando com o meu próximo. Eu disse uma coisa hoje de manhã que saiu assim. Pensei assim, tem muita gente que se converteu a Deus, mas não se converteu ao próximo, ainda. Ama a Deus, tem a sua vida devocional, mas ainda não abriu o seu coração para o outro. E lembre-se que Jesus fala, quando Ele diz que Ele e o Pai são um, e Ele quer que nós sejamos um assim como Ele e o Pai são um, para que o mundo creia que Ele foi enviado, não é isso? Tratamos isso há 15 dias. Domingo passado eu falei sobre o crescer junto com vocês. A gente tratou do crescer. Nós estudamos um texto de Paulo aos Efésios, onde ele diz que a liderança da igreja facilita o crescimento, o lugar do crescimento é a igreja, o objetivo do crescimento é alcançarmos a maturidade. A vantagem do crescimento é que não sejamos mais inconstantes como meninos para lá e para cá, levados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Um dos nossos maiores objetivos no verbo crescer daqui para frente é fortalecer mais ainda o nosso ideal, o nosso instituto de treinamento, Instituto Bíblico da Cidade Viva, que nós falamos agora há pouco e que novas vagas para esse mês estão abertas. E hoje nós vamos falar de compartilhar, é o terceiro verbo. Conectar, crescer e compartilhar são, portanto, 3 verbos que resumem a dinâmica da vida de um discípulo. Resumem a dinâmica da vida de alguém que está brilhando para Deus, que está se vindo como um astro nesse mundo em trevas. E agora Jesus vai nos relembrar que o objetivo final do crescimento, e crescimento tem a ver com maturidade, me tornar maduro na fé, é começar a dar frutos. E o compartilhar é o que senão dar frutos? Compartilhar é dar frutos. Graças a Deus pela mangueira que comigo e com você compartilha as suas mangas. O fruto da mangueira serve para nós como bênção. Amém, gente? Mas também ela nos serve com a sua sombra em um dia de sol. Louvado seja o Senhor pela goiabeira que nos dá as suas goiabas. E assim toda árvore frutífera. Mas para ela dar fruto, ela tem que, o que? Antes de mais nada, crescer. Ela tem que se tornar madura. Mas para ela crescer, e aí é um círculo muito bonito, ela precisa o que? Ser plantada. Ela precisa estar
conectada com a fonte de onde vêm os nutrientes para que ela possa crescer. Assim é a vida espiritual. Assim é a vida espiritual. Vamos pensar, por exemplo, antes de falar na vida espiritual, na vida intrauterina. A primeira coisa que existe é o quê, gente? Depois que há a fecundação, aquela célula dupla, agora aquele embriãozinho, ele precisa estar conectado ao útero. Porque é de lá que ele vai receber, pelo cordão umbilical, da vida da mãe, os nutrientes para que a criança, o quê? Cresça. Até que aquela criança amadureça, né? E ali a mãe vai compartilhar com o mundo mais uma vida. No reino espiritual, a gente se conecta com Deus em Cristo, se conecta com o outro, porque sem conexão com Deus e com o próximo não há crescimento saudável. É por isso que um grupo de amigos não é necessariamente um grupo de comunhão, e não é necessariamente um celeiro de crescimento. Agora, uma vida de conexão com Deus, onde eu esqueço o próximo, também será uma vida de conexão incompleta. Então, eu me conecto com Cristo, com Deus em Cristo e com o próximo também pela cruz de Cristo. Aí eu começo a crescer. Vou sendo nutrido pela igreja, sendo nutrido pela liderança, sendo nutrido pelos meus irmãos, pelas minhas próprias buscas. E aí chega a hora de quê, gente? De dar fruto. É o que Jesus vai dizer agora. O brilho máximo da vida de um cristão, da vida de um homem e de uma mulher de Deus, acontece quando ele começa a frutificar. E é sobre isso que a gente vai ler agora. Vamos lá. Capítulo 15 do Evangelho de João. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele faz o que, gente? Ele corta, e todo ramo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e o que mais? E o que mais? E eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e o que mais? Queimados. Que pena. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. E meu Pai, eu quero que todo mundo leia em uníssono agora, porque aqui é o centro do que eu quero falar hoje. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Vamos repetir juntos, sem medo. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Amém, gente? Amém, pessoal? O que está muito claro é que para que eu cresça e floresça e dê fruto, eu preciso estar conectado à fonte de vida. Jesus é minha fonte de vida. O Senhor dos Senhores é a fonte de onde transborda a vida para mim. É dele que vem a graça, é dele que vem a vida, é dele que vem a salvação, é dele que vem o conforto, é dele que vem o consolo, mas é dele também que vem os meus dons e os meus talentos, os seus dons e os seus talentos. É interessante que Jesus não disse, olha,
O Pai é glorificado se você der, enfim, se você fizer isso aqui, se você vir para a igreja, o Pai, ele não está dizendo que o Pai é glorificado se você for membro da Cidade Viva. Membro da Cidade Viva? Isso é o quê? Nada. No sentido espiritual da palavra, uma membresia que vai para o cartório, não é nada. Jesus diz uma coisa e ele é muito direto. Eu gosto do meu Senhor porque ele é direto, sem meias palavras. O Pai é glorificado, ele disse, quando vocês dão quanto fruto? Quanto? Pouco, pouquinho, marromeno, muito fruto. Ora, se Deus é glorificado, ou seja, se lançam-se luzes sobre a existência do Senhor, se o mundo olha para Ele e o glorifica, e o bendiz, a partir da minha vida de discípulo, este brilho só vai acontecer se eu der o que, gente? Muito fruto. Não é pouco fruto, não é qualquer fruto. Porque eu tenho certeza que todos aqui frutificam de alguma maneira como cristãos. Eu tenho certeza que todos aqui, de alguma maneira, frutificam. Talvez aquele frutozinho mirrado, talvez talvez aquela manguinha pequenininha, seca por dentro. Talvez aquela sombra cheia de buracos na copa. Jesus disse, o Pai é glorificado quando vocês dão o que, gente? Mais uma vez, você tem que sair daqui com isso na cabeça. Quantos frutos? Muito fruto. E ele usa uma expressão da agricultura, eu não tenho pouquíssimo conhecimento, eu não tenho nada. Da agricultura o que eu conheço é o que ela me dá, para eu comer, o feijão, o arroz. Enfim, minhas tentativas de agricultor não foram muito bem sucedidas. Mas eu admiro. E ele diz aqui que a uva, para ela dar mais fruto, ela precisa ser cortada, ela precisa ser podada. O galho precisa ser podado. Eu não sei como é que isso acontece, não sei exatamente qual é a época em que isso é feito, mas o fato é o seguinte: a uva, as videiras precisam ser podadas para que elas floresçam mais, para que elas frutifiquem mais. E a poda não é nada mais, nada menos na vida de um homem, de uma mulher de Deus, senão as circunstâncias da vida, preferencialmente as dolorosas. Cortar e podar não deve ser, imagina, você ser podado, pedaços de você serem tirados, às vezes pontos de sustentação da sua vida serem, arrancados. E Jesus disse que a intenção do Senhor é que demos muito fruto, porque Ele é glorificado quando eu dou muito fruto, muito, 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 muito. Jesus usa inclusive expressões como dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. É tipo aquela história, ele investe 1 e eu dou fruto de 30, ele investe em 1, eu dou fruto de 60, e ele investe em 1 e eu dou fruto de 100. Que negócio doido! Ele criou em nós a potencialidade de frutificar de tal maneira que nós não temos a consciência, nós não temos nem ideia do que podemos ser nas mãos de Deus, nós não temos nem ideia do quanto o nosso compartilhar, o nosso frutificar, que é sinônimo aqui do compartilhar, pode representar para a vida das pessoas e pode trazer alegria ao coração de Deus. Meus queridos, Jesus é muito claro, aquele que não dá fruto, esse que não dá fruto, esse não é meu. Ele tem que estar fora da videira. Cristianismo sem frutificação não é cristianismo. Eu parto do pressuposto que todo cristão genuíno, ele dá fruto, ainda que seja pouquinho. Mas não é o pouquinho que deve ser a minha meta. Eu nasci para brilhar e para frutificar. Como, gente? Como? Quero ouvir a voz da igreja. Como? Muito! Deus quer que eu frutifique muito. E para isso, Ele vai pegar a minha vida, vai criar circunstâncias, vai me dar a
própria experiência de crescer junto com o corpo de Cristo, para que crescendo eu possa frutificar mais e mais e mais. Um cristão fora de uma igreja é uma árvore fora do solo. Pode sobreviver por algum tempo dentro de uma latinha, que é o seu próprio mundinho, mas em breve desvanecerá, secará e, se não for pela graça de Deus, morrerá. Estou cada vez mais convencido de que o solo do corpo de Cristo, que é a sua igreja, por mais complexo às vezes seja para um ou para outro, de se adaptar, de se amoldar ao padrão do Senhor, ali é o lugar do crescimento. Tudo bem, seu coração está frio, que o Espírito Santo esquente, agora nunca saia da igreja, porque será o golpe de misericórdia sobre a sua vida espiritual, sobre a destruição da sua possibilidade de frutificar. Amém, gente? Amém, pessoal? Então, eu separei esse aqui como texto base para nós. O texto de que Deus quer que eu brilhe, que eu frutifique. O tema dessa mensagem de hoje é frutificando em abundância. Repita comigo. Frutificando em abundância. Mais uma vez. Frutificando em abundância. É o tema da mensagem de hoje. E nós vimos que para que eu frutifique em abundância, eu tenho que estar ligado a Cristo, a videira, e portanto também ligado ao corpo de Cristo, que é a igreja. Conectado, eu passo a um processo de quê, gente? De crescimento, de mudança de caráter, de mudança de percepção de vida, de mudança de percepção de mundo, a minha cosmovisão é alterada, e aí eu passo então a compartilhar, eu passo então a frutificar, eu passo então a dar frutos. Eu escolhi aqui alguns textos que vão falar, cada um deles, sobre um dos pontos de frutificação que Deus tem para a sua vida. Primeira coisa que Deus quer que você frutifique, é no compartilhar da sua fé. Marcos, Evangelho de Marcos. Vamos ao Evangelho de Marcos. Esse é o primeiro texto. O que nós lemos é o quê? É frutificando em abundância. Deus me chamou para frutificar em abundância. Onde é que tem isso? Está lá no texto de João que nós vimos. Mas qual a primeira área que Ele quer que eu frutifique na minha vida? Frutificar no compartilhar da minha fé. Verso 15 do capítulo 16. Estão comigo? Vamos lá, igreja linda, o que é que diz a palavra? E disse-lhes o quê? Disse-lhes o quê, Jesus? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. A quem, gente? A todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi o que, gente? Elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor fazia o que com eles? O que? Cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Olha que coisa maravilhosa. Jesus tinha falado antes de ser crucificado que nós precisamos estar ligados à videira, porque o Pai é glorificado quando nós damos o quê? O quê? Muito fruto. Muito fruto. Fruto em abundância. Ele vai, morre, é crucificado, ressuscita e aparece aqui aos discípulos. E aqui em um outro evangelho que trata isso aqui, com esse detalhe, ele diz: vão pelo mundo todo e preguem o que eu lhes ensinei. Falem da sua fé. Compartilhem a sua fé. Porque se vocês não compartilham a sua fé, vocês não estão servindo ao propósito primeiro da vossa maturidade em Cristo. Compartilhar a minha fé. Ter coragem de compartilhar a minha fé. De falar sobre o que Deus fez em minha vida. E muita gente tem um grande obstáculo, e eu chamaria esse obstáculo, sabe de quê, gente? Às vezes,
do intelectualismo exacerbado nos meios teológicos, um intelectualismo que acaba se tornando um Deus da nossa vida. Para alguns esse intelectualismo é teológico, para outros esse intelectualismo é filosófico, e para outros esse intelectualismo é científico. Mas como nós sabemos, são três maneiras de se encontrar a verdade muito claras, em qualquer livro de metodologia você vai encontrar. Se você é cientista, graças a Deus. Se você só acredita nos cânones da ciência, Deus te abençoe. Mas há várias formas de se encontrar a verdade. E a ciência aponta para a glória de Deus, a filosofia aponta para a glória de Deus e a teologia aponta para a glória de Deus. A grande questão é que às vezes essa busca exacerbada por intelectualismo na igreja tornou a igreja um lugar de discussões vazias e sem frutificação. Vou dar um exemplo para vocês. A igreja da Europa, a igreja inglesa, a igreja da Idade Moderna, gente, a igreja que floresceu na época da Reforma, no século XVI. Vamos agora para 500 anos de Reforma. Lá em Wittenberg, na Alemanha, começa um processo junto com com todo um movimento de liberação do pensamento cristão, das amarras do mito, das amarras do domínio da igreja. Linda, a igreja que brilhou, a igreja europeia, mandou missionários para os Estados Unidos, a nação americana foi fundada sobre os preceitos da Bíblia, se você não sabe. Não é à toa que é a nação mais próspera do mundo, e ainda no meio das crises, né? Enquanto a gente tem tanta dificuldade na América Latina de crescer alguma coisa, eles passam por crise, vão para lá e ressurgem pela força do trabalho, da ética, do caráter, tudo aquilo que foi plantado pelos primeiros fundadores daquela nação. Mas o fato é o seguinte, que essas igrejas começaram, a se dedicar tanto a um intelectualismo sem sentido, um intelectualismo infrutífero, porque, gente, eu vou dizer uma coisa para você, estudar é bom, principalmente quando serve para alguém, quando serve para alguma coisa. Então a igreja se ensimesmou e a mensagem do Evangelho, a simplicidade de Cristo, deixou de ser compartilhada pelas pessoas. E foi o que aconteceu com elas? Morreram. Hoje igreja na Europa é cabaré. Tem igreja que foi comprada para ser prostíbulo, tem igreja que foi comprada para ser pub, para ser barzinho. Na Alemanha, na Suécia, na Suíça, na Holanda. Holanda, o que dizer da Holanda? E uma vez uma pessoa me disse, não, eu não posso compartilhar a minha fé, porque eu sei muito pouco. Se alguém for fazer uma outra pergunta, eu não vou saber responder. Qual o problema? Qual o problema? E se for um cara, um ateu, estudado, cientista, quando eu falar do negócio, ele fizer uma pergunta, aí você ora por ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma coisa meio complicada no nosso meio, que é aquela história que eu tenho que convencer a pessoa primeiro na mente, para depois ela ser convertida no espírito. Isso é ilusão. Se o espírito dela não mudar, a mente dela nunca vai acompanhar, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muito caso de testemunho de ateu, cara materialista, ateu, evolucionista, entendeu? Que já se disse tanta coisa, e não é isso, e as teorias, e Deus está presente na criação, e as teorias de design inteligente, que surgiram agora, nessa época pós-científica, que eu diria, né? Muita gente trazendo dentro de círculos até não cristãos, a plausibilidade da existência de um Criador, e tudo mais, e vai para discurso, vai para debate, e o cara está lá com seu ateísmo. Aí de repente chega alguém para ele, no ponto de um ônibus. Ele está lá chorando no meio de sua compreensão totalmente, totalmente materialista da vida, que a vida acaba aqui, está ali sofrendo com suas lágrimas. Alguém chega para ele e diz, Jesus te ama. Jesus morreu por você e Ele ama você. E aquela vida se converte. Você acha que Jesus usou intelectuais para expandir a sua igreja? Não, Ele usou pescador, agricultor, gente simples, iletrada. O mais culto de todos os apóstolos foi Paulo. Os demais,
gente que não teria hoje, talvez, o ensino médio. Mas eles queimavam dentro do coração com aquela simples mensagem de poder e transformação na vida deles. Eu conheço o testemunho de um pai de santo. Gosto muito desse testemunho porque aqui não há nenhum tipo de fobia religiosa ou cultural. Mas ele tinha um centro de trabalhos lá em Recife, muito próspero. Ele conta essa história. Muito próspero, vinha gente da Paraíba se consultar com ele, ele fazia trabalhos dos mais diversos, com sapos, com galinhas, ele tinha um arsenal de trabalhos como pai de santo. Eu não estou falando de um adepto, não, da religião afro, eu estou falando de um líder da religião afro. Lá em Recife, super bem conceituado. O negócio dele estava tão bom, que ele abriu uma filial em João Pessoa. Não é sério, ele abriu um aqui. E ficou Recife e João Pessoa, Recife e João Pessoa, Recife e João Pessoa, consultando, fazendo trabalhos, enfim, atendendo as pessoas, atando e desatando, né? Como a gente vê nos postes da cidade. E ele conta que não tinha jeito. Não tinha jeito. Para você desfazer o pensamento dele, como é? Conhecer todas as entidades daquele culto, conhecer o que cada uma fazia, para sair desconstruindo à luz da Bíblia cada uma. Ele conta, gente, que um dia foi tomar uma cana antes de ir para o centro, saiu do trabalho, foi tomar uma cachaça lá em Recife, em uma praça. E uma mulher simples, com a Bíbliazinha debaixo do braço, saião no mocotó, olhou para ele e só disse uma coisa: Jesus te ama. Desmontou o homem. E aquilo foi gerando percepções e mudanças, e hoje ele testemunha. Aquela mulher compartilhou a fé, deu frutos, e aquela mulher, embora anônima, é uma discípula que trouxe glórias ao Pai. E você está dando fruto com que intensidade? Nessa área. Nessa área. E eu tenho dito, e a gente vê com pesquisa, né? A gente é meio enxerido, a gente gosta de entender a cidade viva, o que está passando na vida das pessoas. O quão é difícil ainda esse conceito está dentro do coração de vocês. Contei para vocês aquela história, se lembra? Que eu cheguei, estava indo trabalhar, aí de repente estou eu ali, ó, não tinha teólogo, não era pastor, não era nada, eu e a minha pasta, indo em direção ao trabalho. Saindo do estacionamento para entrar na repartição, de repente vem um carteiro na minha direção, nada mais que um carteiro. E eu cheguei para ele e Deus começou a falar, diga para ele alguma coisa. Eu falei, eu tenho nada que falar, Senhor, eu estou atrasado. E ele vinha na minha direção, diga alguma coisa para esse homem. Eu disse, eu não vou dizer o quê, Senhor, eu estou ficando doido, maluco. Aí Deus disse, entrega uma carta para ele. Eu disse, o carteiro é ele, não sou eu não, ele que vai entregar a carta para mim, fale alguma coisa. Gente, foi uma coisa tão forte que quando eu dei o primeiro passo que passei dele, eu me virei, opa, vem cá, como é que está seu dia, como é que está a sua vida? Eu quero dizer o seguinte, Deus mandou eu parar aqui, não estou entendendo nada, dizer que Ele ama você, que Jesus morreu por você, e eu quero entregar essa carta para você hoje, e o amor de Deus é assim, 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 assim. Não usei conhecimento de seminário nenhum, apenas a pura, simples e poderosa afirmação: Deus ama a humanidade, por isso deu seu único filho para morrer por ela, a única coisa. E aquele cara olhou para mim, eu já lhe vi na televisão, lhe conheço. Eu digo, porra, eu não te conheço não, mas muito prazer. Naquela hora eu peguei o telefone dele, que eu quis fazer um follow-up, um acompanhamento, e de repente... Isso foi nas épocas do Godstock, quando eu chego na terra para a celebração dos 10 anos da nossa cidade viva, um irmão trouxe ele e disse, aqui é o carteiro que você falou com ele. Está aqui, presta atenção, calma aí. O negócio ainda tem corra boa depois. Perdi o carteiro de vista depois desse dia, não soube mais. Essa semana, eu postei alguma coisa sobre Samara, aniversário dela e tal, e ele curtiu. Eu digo, opa, o carteiro está vivo. Aí eu, como está você? Onde você anda?
O que Jesus tem feito da sua vida? Ele disse, pastor, é porque você não me vê, e o senhor vem pouco aqui na Zona Sul, mas hoje eu já participo do louvor da Cidade Viva na Zona Sul. Amém, gente? Então, eu não estou falando, gente, desse papel de falar aqui para multidões. Não, eu estou falando do varejão da vida cristã. Porque o cristianismo não acontece em atacado. Os homens quiseram tornar o cristianismo uma mercadoria grande em atacado. Não, o cristianismo é no varejo. É na venda, entre aspas, na venda não só dessa ideia, mas dessa novidade de vida que se encontrou com a gente. Então Jesus disse, vão, porque eu vou colaborar nesse processo. Quem converteu o coração daquele homem não foi Sérgio Queiroz, foi o Senhor que ia colaborando com a igreja. Ele diz aqui que ele ia colaborando com a igreja. Você tem frutificado nessa área, você tem compartilhado nessa área. Segundo texto. É difícil, meu irmão, não está fácil para ninguém esse negócio aqui. Não está fácil para ninguém essa mensagem, porque nós somos muito ouvido e pouca boca. Tudo bem que Deus te deu 2 orelhas para tu ouvir mais, mas abre essa boca. Não tenha medo de compartilhar. Ah, não sou teólogo, meu amigo. O que salva o homem é o poder do Espírito. O veículo é a palavra que sai da tua boca. Amém, gente? Então não tenha medo não de chamar, vamos lá, e vou pregar, e coisa e tal. E eu dei o testemunho do taxista também. Não dei o testemunho do taxista que eu fui para Recife. Eu podia muito bem dizer assim, eu já prego para todo mundo. No domingo, estou cansado, na segunda-feira eu tenho que fechar a boca. Né? Mas, com isso, Deus quer mostrar para vocês o seguinte, a tarefa de pregar o evangelho é da igreja, não é do pastor. O pastor prega também, aliás, o pastor toca fogo no juízo da igreja, para ela sair cuspindo fogo. É isso que ele tem que fazer. Este é um cristianismo que não produz dependência, é freiriano em um certo sentido. Vocês não são os meus eternos pupilos, vocês são um povo que eu quero acender as chamas do coração, para que vocês façam a obra do ministério, amém, irmãos? Porque aí, meu irmão, aí é rastilho de pólvora. Segundo texto, é labareda. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler, capítulo 12, 1 Coríntios, vamos lá. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam o quê? Ignorantes. Vocês sabem bem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ele está querendo nos tranquilizar. Não adianta quebrar pau, entrar em discussões acadêmicas, cientificistas, teológicas. Só o Espírito Santo vai fazer alguém confessar que Jesus Cristo é o Senhor, é o que ele está dizendo aqui. Isso nos tranquiliza, amém? Mas olha o que ele diz. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito, aqui é o Espírito Santo, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito com que objetivo? Visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, aleluia. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, a fé pelo mesmo Espírito. A outro, o que, gente? Poder
dons de curar pelo único Espírito, há outro poder para operar milagres, e eu creio, há outro variedade de línguas, e ainda há outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, como? A cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, gente, está escrevendo para uma igreja bagunceira, carnal com força. Nessa mesma carta, só para você ter uma ideia, ele determinou que a liderança da igreja expulsasse ou excomungasse. Daí que vem a palavra excomunhão. O primeiro caso de excomunhão da igreja cristã acontece na carta aos Coríntios. É aqui, na primeira, que eu não li agora. Mas era uma igreja que era assim. Quem subia no púlpito e começava a falar em língua e não sei o quê, e a dar cangapé, e a pinote, e a profecia. Aí o cara que estava ali atrás, talvez com o dom de serviço, ou o dom de exercer misericórdia, ou o dom de auxílio, de ajudar, de hospitalidade. A igreja de Corinto considerava o seguinte, olha, gente de primeira categoria na igreja é os homens, os varão e as varoas que canta e faz um negócio acontecer, e que ora em línguas, e que profetiza, e que tal e tal. Ou seja, era uma igreja dividida entre primeira e segunda classe. Era uma igreja segregada, a igreja de Corinto. Por quê? Porque os dons, entre aspas, mais espetaculares, eram mais valorizados do que o dom de quem, por exemplo, chegava antes, organizava ali, preparava a comida, colocava aguinha para os irmãos quando chegavam. As reuniões eram em casa, geralmente, não eram grandes lugares como esse, que organizava. Então, o que acontece? Aquelas pessoas, especialmente os servos, eram considerados como pessoas de pouca honra. De pouca honra. E Paulo chega e escreve essa carta e diz, olha, nós somos um corpo, todos fazem parte desse corpo, todos têm uma função, Deus distribui dons e ministérios na vida da igreja, de maneira, gente, especial e única. Você é especial não é porque você tem um dom, você é especial porque você tem o Espírito Santo que distribui dons. Entenderam? Então o que acontecia? Era uma igreja segregada entre primeira e segunda categoria. Surge um pouco daí aquela coisa, não, os mais espirituais oram em línguas. E já acontecia esse problema lá em Corinto. E Paulo lá na frente, eu acho que no versículo 14, quando ele faz uma comparação de línguas com profecia, ele diz, isso é o menor dos dons. Vocês estão se degladiando por isso? Chega uma pessoa que não entende a mensagem que vocês estão passando, encontra vocês orando em línguas, eles não vão entender nada. Por isso que ele disse, olha, eu falo mais em outras línguas do que vocês. Ou seja, não era um problema de acreditar ou não acreditar no dom sobrenatural das línguas estranhas. Era questão da sua aplicação dentro da igreja. E aí ele olha e diz assim, olha, se eu for até vocês, eu prefiro falar em uma língua que todo mundo entenda, do que 1000 palavras que ninguém vai entender o que eu estou dizendo. A não ser que eu tenha o dom da interpretação. Se não, profetize, abra a boca, profetizar, abrir a boca, falar das maravilhas de Deus. Mas presta atenção. O ponto aqui, gente, é o seguinte. Uma igreja forte é uma igreja mobilizada para o serviço. É uma igreja que compartilha aquele dom que Deus te deu, aquele talento que Deus te deu. Quando você não compartilha, por exemplo, a sua capacidade de liderar, a sua capacidade de receber bem, você não gosta de receber bem? Entra no nosso ministério de recepção aqui, para fazer o povo se sentir em casa, abraçado, com calor humano. Humano só, porque o calor mesmo não presta não.
Mas humano, sentir que está chegando, usa isso para Deus. Eu não sei não, meu negócio é intercessão, então bota o joelho no chão, vai interceder por mim, por minha mulher, meus filhos, líder da igreja, a igreja, o presidente da república, os governadores, os prefeitos, os parlamentares, vai orar por eles para que Deus dê graça e para que a graça de Deus chegue na nossa nação. Faça alguma coisa com o que Deus te deu. Se Deus te deu alguma coisa, algum dom e algum talento, aquilo não pode ser enterrado. Aí você está dizendo, não, mas eu estou guardando para mostrar para Jesus quando Ele chegar, o que Ele me deu eu vou guardar. Tem uma parábola dos talentos, que você usa aqueles talentos, porque talento, gente, era uma medida de moeda naquela época. Não tem real, dólar, existia talento, era uma medida de moeda. Então a gente usa hoje talento com a questão das nossas habilidades, não é isso? Fulano é muito talentoso, não significa dizer que ele tem talento, significa que ele tem, enfim, muitas disposições, toca, canta e tal e tal. A Bíblia diz que Jesus, o Senhor, deu talentos, deu um grupo de moedas para 3 pessoas, 3 servos. Um deles pegou aquele talento e investiu, aquele dinheiro, investiu para devolver ao seu Senhor. Ou seja, ele recebeu ele queria devolver o quê? Ou a 30, ou a 60, ou a 100 por 1, ele queria dar fruto. O outro, sabe, investiu pouquinho, mas investiu. E o outro, o que foi que ele fez? Guardou. E o mestre chegou. E você, o que foi que fez com o talento que eu te dei? Não, aqui, Senhor, eu multipliquei. Trazendo para a vida da igreja. Eu preguei, eu cantei, eu intercedi, eu servi, eu contribuí, eu fiz alguma coisa para o teu reino avançar. Ou diz, não, Senhor, o Senhor me deu. Eu fiquei sentado numa cadeira lá na Cidade Viva. Sofri tanto, Senhor, naquele calor. Não tinha estacionamento para mim, mas eu ia. Eu ia, na chuva eu também ia, Senhor, eu fui. E eu ouvi, olha, eu fui feito uma coruja. Eu não falava nada, mas prestavam atenção. Eu estava lá e eu ouvi o que tu disseste. Foi o que você fez com o que eu te dei. Eu guardei, porque eu tive medo de investir. Aí depois a bolsa invertia. Depois o dólar subia. Servo infiel. Você acha que guardar o que Deus te deu é simplesmente neutralidade espiritual? Não, é infidelidade. Não é neutralidade, não, é infidelidade. Você está sendo infiel com o que Deus te deu. Você está sendo infiel com a mensagem que foi depositada no teu coração. E tem gente que diz assim, não, olha gente, a maior dificuldade em igreja é artista. Eu estou para ver uma igreja que não tenha briga no coral. Ou sobre um coral. Toda igreja tem problema no coral. Toda ela. Olha, todo mundo rindo aqui, ó. Porque todo mundo sabe, coral é problema, tem problema. Por quê? Porque o coração do artista é complicado. Esses cantorzinhos que vêm aqui, esses rapazinhos bonitinhos, tudo aprumadinho, né? Tudo. Isso é uns troços. Para a gente gerenciar o coração. Porque o artista, ele quer luz e palco. Botar na cabeça dessa moçada, eu venho, mas quem é que vai montar aqui os instrumentos? Tu, caba ruim. Tu, e quem vai desmontar isso aqui para mim? Meus dedos e tal, os meus dedos. Digo, pai, pega esses teus dedos e corta. Por quê? Porque vocês têm uma impressão, às vezes, e quem está aqui em cima tem essa impressão perigosíssima, primeiro de que isso aqui é um altar. O pastor estava pregando no altar da igreja. Minha rodinha caiu, a rodinha da minha cabeça. Eu estou no altar, cadê minha rodinha na cabeça? Que altar? Isso aqui é um palco. O altar do Espírito é o meu coração e o seu coração. Isso aqui é só uma plataforma para você me ver que eu sou baixinho. Eu queria ter 2,20 metros que eu mandava derrubar essa porcaria aqui. Apenas você me ver. Aliás, se fosse na época de Jesus, Jesus pregava sentado e o povo ficava em pé. Vamos experimentar? Todo mundo ia me ver. Escutem, pessoal. É muito problemática essa sua visão. Veja bem, agora essa sua visão é uma visão mundana. Ah, tem uns trabalhos mais importantes na igreja, mais visualizados, agora fulano é líder, e não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só para você sair daqui, olha, com o peito cheio da graça de Deus.
Quando Jesus estava com esses apóstolos, se dirigindo a Jerusalém para ser crucificado, e ele dizia, olha, o meu Pai, está chegando a hora do Pai ser glorificado em minha vida. Aí os apóstolos lá para o outro, eita, agora que ele vai assumir o reinado, né? O Pai vai ser glorificado, ele veio para ser rei, né? Então ele vai chegar em Jerusalém, vai dando logo umas tapas no povo. E quando Jesus expulsou os mercadores do templo, aí é que eles pensaram, eita, o negócio, o caldo está engrossando, menino. Já já ele entra e assume o poder aqui, e ai de César, ai de Herodes e de Pilatos, esses cabas vão ter as cabeças rolando quando o rei dos reis sentar no seu trono. Aí lá vai o rei dos reis entrando, escolhe logo um jegue para entrar, um jumento. O caba já estranha, não entrou em nenhum carro bonito. Aí chegou para os apóstolos e disse assim, ó, prepara uma ceia, que eu vou contar um negócio para vocês. Prepara uma ceia na casa de não sei quem, Jesus deu os detalhes. Um olhou para o outro e disse, vai ser a divisão dos ministérios, né? Eles estavam esperando que Jesus chegasse, Mateus, meu filho, você que foi publicano, cobrador de impostos, você vai ser o ministro das finanças do meu reino, tá? Você, Pedro, você é um caba muito briguento, eu vou lhe dar as forças armadas, você vai ser o ministro das... Eles estavam esperando isso. O outro, ele ia dizer para João, João, meu filho, você é calminha, quietinha, até meio leso. Você vai ser o meu ministro de relações exteriores, porque você é o diplomata por natureza. Judas, tu vai ser o tesoureiro, mas eu vou ficar de olho em você, porque você é ladrão. Gente, isso estava tão forte no coração deles, a exaltação dentro do reino, escuta, estava tão forte que a mãe de Tiago e João, que era amiga de Jesus, era amiga da família, Tiago e João, muito provavelmente eram parentes. Está lá Tiago e João, chega a mãe deles, talvez até uma tia segunda, ou a esposa do tio, que tem mais poder do que o tio. Jesus, não queria lhe pedir muita coisa, não. Eu queria lhe pedir só uma coisa. Quando o Senhor assentar no seu trono, bota Joãozinho para sentar do lado esquerdo, e Tiaguinho para sentar do lado direito, porque quanto mais perto do rei, mais importância se tinha, né, gente? Jesus disse, vocês não sabem o que é que vocês estão pedindo, quer ser maior no meu reino, seja servo. Aí vê bem, a festa vai chegar, eles ainda guardavam no coração que a última ceia de Jesus ia ser a ceia da repartição das tarefas importantes dentro do reino. Jesus chega na festa, primeira coisa que ele faz, começa a lavar o pé dos caras. Os caras entram em parafuso. Senhor, eu pensei que era Holy Fest aqui. O Senhor está lavando o meu pé, isso é uma coisa tão insignificante para um rei fazer, o Senhor não acha? A igreja de Jesus é a igreja dos lavadores de pé. E aqueles homens aprenderam a duras penas essa verdade, e tem gente nos dias de hoje tendo que aprender a duras penas. Há importância tremenda na vida dos nossos irmãos que chegam aqui meia hora antes para enfiar troço dentro desse bolso para tu levar para casa. Para lavar os banheiros dessa igreja que tu vai fazer xixi daqui a pouco, que é bem limpinho, cheirosinho. Tem gente fazendo isso. Tem gente cuidando disso aqui, tem gente cuidando dessa estrutura, limpando, tem gente servindo, tem gente montando som. Esse é o corpo de Cristo, o corpo dos servos. Compartilhar os meus dons. Eu compartilho a minha fé, eu compartilho os meus dons. Eu preciso servir, senão eu não sirvo de nada. Eu preciso servir, senão eu não sirvo de nada. Das maneiras mais banais, entre aspas. Eu quero que você abra um último texto, que eu vou ler muito rapidamente, vou contar uma história. Segunda carta aos Coríntios. Aqui Paulo já estava mais manso, porque na primeira carta ele sapecou, mandou tirar um cara da igreja, sabe por quê? Porque o cara estava deitado com a esposa do pai dele. Estava rala e rola lá na igreja de Corinto, o cara transando com a mulher do esposo, com a madrasta, mulher do pai.
Ele mandou tirar o cara da igreja, porque o cara não queria se arrepender. Não, está tudo muito bem, está tudo muito bom. A segunda carta é uma carta que, inclusive, ele pede para que aquele irmão que se arrependeu. É interessante que o único caso que a gente vê nas cartas de excomunhão, aquela excomunhão foi transformada em nova comunhão quando houve o arrependimento. Toda disciplina na igreja cristã, de afastamento de alguém, deve ter como sonho o retorno do filho pródigo, e não a destruição do filho pródigo. Mas ele conta aqui, gente, sobre uma contribuição que ele estava querendo dar para a igreja de Jerusalém, que estava sendo perseguida. E ele escreveu essa carta para os coríntios, que eram de uma região rica. A igreja coríntia era uma igreja muito abastada, mas ela era muito avarenta. As pessoas guardavam demais, compartilhavam pouco, frutos que apodreciam e não eram compartilhados. Tem coisa pior do que apodrecer comida na nossa despensa e a gente não compartilhar. Assim era a igreja de Corinto, uma igreja muito tendente à avareza. E Paulo tenta incentivar os coríntios a levantarem contribuições para um projeto missionário que ele queria fazer em Jerusalém, porque a igreja de Jerusalém estava sofrendo perseguição. E ele usa o exemplo de igrejas de uma região muito pobre, que era a região da Macedônia. Olha o que é que Paulo diz sobre os macedônios, vamos lá. Agora, irmãos, queremos, capítulo 8, verso 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1. Vamos lá. Agora, irmão, está chovendo, ninguém vai para casa, essa hora. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa, o que, gente? Tribulação. A grande alegria, olha o que é que ele fala sobre as condições financeiras daquele povo. E a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois eu dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. E fizeram isso de que maneira, gente? Por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de quê, gente? De participar da assistência aos santos. Presta atenção. Paulo está escrevendo para uma igreja avarenta sobre uma igreja generosa. E eu vou dizer uma coisa para você, tem 3 coisas na vida que a gente tem que compartilhar para ser discípulo. Se falta uma delas na sua vida, sua vida de discípulo é meia boca. Primeiro, a sua fé. Segundo, os seus dons e serviços. E terceiro, os seus recursos. Ele chegou naquele tema. O tema crucial, é crucial mesmo, irmão, porque estão ensinando esse tema errado nas igrejas. Estão ensinando que compartilhar os meus recursos para que o reino avance é como jogar na loteria, esperando retornos, como se a vida cristã fosse necessariamente tomar lá da cá. Me diga uma coisa, gente, vocês acham que a honra e a glória que Jesus recebeu foi nessa terra? Ele recebeu a glória quando ressuscitou e assentou-se à direita do Pai. Por que nós temos que receber todas as glórias? E por que nós teremos que receber todos os nossos investimentos e galardões nessa vida? Não! Tem gente que vai contribuir para o corpo de Cristo e vai continuar sendo pobre. Sabe por quê? Para dar testemunho para quem é rico, de que a alegria do contribuir não é no retorno que se espera, mas na doação que se motiva pelo coração que está colocado em Cristo. O grande doador. Paulo usa isso aqui, gente, para nos humilhar. Eu me sinto humilhado quando eu vejo a igreja brasileira, quando eu vejo as igrejas de classe média alta. Eu olho para esse texto e eu me sinto humilhado, porque Paulo fala de um grupo de irmãos que vivendo em extrema perseguição, extrema tribulação, e ele acrescenta mais um extremo aqui, uma extrema pobreza. Chega para o apóstolo e ele diz, a Bíblia diz que com muita insistência, Paulo, deixa a gente participar do negócio da contribuição para Jerusalém. Eu acho que Paulo olhava e dizia assim, meu filho, você não tem nem comida, participar de quê?
eu vou fazer uma outra campanha para cá, para Macedônia. Deixa eu ir lá na Acaia, porque lá tem a igreja de Éfeso, aliás, tem a igreja de Corinto. Deixa eu ir na Ásia, porque tem a igreja de Éfeso. São grandes centros comerciais. Os irmãos, tem irmãos mais abastados, vão poder. E eles, não, Paulo, não, imagina. Quero ver um negócio desse um dia na igreja. Pastor, pelo amor de Deus, me deixe contribuir para a cidade viva. Não, meu filho, me deixe. Eu quero. Nossa, que loucura aqueles irmãos. Aí eu pensei, não é loucura não, eu já vi isso na vida real. Eu fiz uma visita uma vez a uma cidadezinha, perto de Teixeira. Eu já contei essa história aqui para vocês. Aliás, o que eu conto, eu já conto mais de 100 vezes. Vocês são generosos, porque escutam como se fosse novidade. E ainda riem para me incentivar a continuar contando a mesma coisa. A gente queria ajudar uma comunidade perto de Teixeira, eu esqueci até o nome. E aí, eu fui com um assistente social, com alguns irmãos, a gente entrou e visitamos a casa de uma senhora, viúva. Rapaz, quando eu entrei na casa, saía da casa tanto menino, que eu disse assim, oh, isso é gente que está saindo, tanta gente. Os bichinhos maguinhos, rapaz, uns gravetos de dar pena. Aí sentamos, começamos a conversar sobre projetos que a gente queria desenvolver lá e coisa e tal. E que a gente queria, enfim, abençoar com comida. Foi uma época, uma dessas secas aí. Início foi 2005, 2006. Cheguei lá na casa da senhora. E aí começa o movimento. Ela chama um menino e faz... Aí o menino... Sai correndo. Se cobriu o menino. Foi-se embora. Chegou para o outro. A gente conversando, ela sem querer atrapalhar. Não, pode continuar. Aí a mocinha mais velha, ela chamou a menina mais velha. Eu digo, eu acho que estão achando que a gente é de igreja, eu acho que vai roubar os filhos. Para tirar o fígado. Que é o que a igreja tem feito, né? Roubar dos incautos. Tirar os rins do menino. Achei que era isso que estava acontecendo. Disse, minha senhora, por que seus filhos estão indo embora? Não, doutor, não tem nada não. Quando acaba a conversa, por volta de 11h45, eu me levanto, me despeço, digo, minha senhora, a gente está indo embora, ó, vamos manter contato com a senhora e coisa e tal. A vila estava em sofrimento, uma pessoa tinha sido assassinada lá, um vilarejozinho pequeno, devia ter o quê? 200 pessoas, alguma coisa assim. Ele disse, não, você não pode ir embora não, de jeito nenhum. Digo, por quê? Porque eu mandei preparar um almoço. Eu digo, almoço, minha senhora? A senhora não tem comida aí, não tem nada. As suas galinhas, a senhora tem 2 galinhas magras de fazer pena. A senhora vai fazer almoço para a gente? Não, eu vou. Eu já mandei o meu menino correr lá na bodega do seu Assis para pegar 1 quilo de arroz fiado. E eu já mandei a minha menina mais velha matar a galinha. Digo, não, minha senhora, de jeito nenhum. Pegue essa galinha, dê para as suas crianças. Gente, a vida tem me mostrado uma coisa. Quem acha que tem que ser rico para ser generoso, riqueza chama avareza. Riqueza não chama generosidade. Aquela mulher me fez lembrar da oferta da viúva, que perguntaram a Jesus, Jesus, quem deu mais? Chegou uns fariseus com um saco de dinheiro, pá, chegou uma viúva, colocou uma moedinha, quem deu mais? É óbvio que nesse mundo, a gente mede a importância do membro de uma igreja pelo valor absoluto que sai do seu contra-cheque. É por isso que eu tomei a decisão, desde o princípio, de não saber e ter raiva de quem sabe quanto é o seu dízimo, seu dízimo, seu dízimo. Aqui não tem lista de dízimo. Porque nesse mundo a gente tende a tratar melhor aquele que dá mais em termos o quê? Absolutos. Mas em termos relativos, aquela mulher viúva ali de Jesus, ela deu muito mais do que aquele homem que chegou com sacos de dinheiro. Irmãos, oh Senhor, obrigado pela chuva, que ninguém sai daqui agora.
Irmãos, para mim, as grandes mudanças sociais do mundo na história, gente, veja bem, o Estado organizado, vai estudar um pouquinho de história e filosofia política. O Estado foi um mal necessário para se controlar os impulsos das pessoas. Mas olhe a história e você vai ver, hospital não é criação do Estado, é criação da igreja. O primeiro hospital que Jesus fala, gente, é aquela hospedaria onde ele coloca o bom samaritano. Hospital, assistência social, direitos humanos. Apropriaram-se os filósofos, especialmente os filósofos políticos, se apropriaram de termos e de ações que eram da igreja. Você sabe qual é a diferença para mim entre a teologia da generosidade e a teologia da libertação? E a gente sabe que na América Latina os governos foram alçados aos seus postos pela teologia da libertação. O próprio Lula fala disso, que ele é filho da teologia da libertação. Grandes teólogos como Leonardo Boff, grandes homens que eu admiro e leio. Mas há uma diferença entre a teologia que Jesus estabelece no Novo Testamento e a teologia da libertação. A teologia da libertação, o Estado apropria-se dos meios para fazer a divisão. No pau e na tora. Luta de classe. É o centro da teologia da libertação, sempre foi, e aqui eu não estou sendo petista, PCBista, PSDBista, aqui eu estou refletindo como um filósofo político, que foi uma área de estudo meu. Mas Jesus está nos mostrando que o mundo vai mudar à medida em que a igreja expresse não um desejo capitalista, porque se a teologia, olha que coisa, gente, nós estamos diante de dois monstros dentro da igreja. De um lado a teologia da libertação, do outro a teologia da prosperidade. Um é comunista e a outra é capitalista. Uma diz, temos que botar o camponês na rua, temos que botar o sem terra, tem que ter luta de classe, o Estado tem que se movimentar para fazer alguma coisa. E a outra diz para os capitalistas da igreja, venha, deposite seu dinheirinho aqui que você vai ganhar mais, faça essa oferta a Deus que Ele vai te dar mais, dê esse dinheiro que Ele vai te dar uma casa. Gente, nós estamos diante de dois monstros que usurparam a simplicidade da igreja. A igreja de Jesus é movida por homens e mulheres de boa vontade, que começam a entender distribuição social, amor ao próximo e investimento nos que são pobres e pequenos, a partir de uma revolução que começa no coração e não nas ruas, nem nos seminários. Jesus quer isso da gente, Jesus quer que nós sejamos uma igreja que compartilha. Irmãos, você pode bater no peito, não com orgulho, mas com alegria, de saber que está em uma comunidade que abençoa a pobreza, e a pobreza em seus vários níveis e nomes. Você sabe qual foi a primeira obra que essa igreja construiu? Você sabe por que a gente paga aluguel desse lugar? Você sabe por que tudo que tem aqui é alugado e não é nosso? Porque a primeira ação dessa igreja foi construir um centro de reabilitação para dependentes químicos, gratuito. Nós não tínhamos casa para a gente, mas tinha casa para quem estava na rua, ou para quem estava destruindo a sua família com as drogas. E você tem que entender, ou nessa igreja, ou em qualquer outra igreja que deseje ser séria, você precisa ser instrumento de compartilhar os recursos que Deus lhe deu, mas não é essa miséria que você faz. Nós vivemos num mundo de avarentos, ou avarentos porque não dão e não querem, ou avarentos porque dão esperando alguma coisa de Deus. O teólogo da libertação diz, eu não tenho que ajudar não, porque quem tem que fazer mudança é o Estado.
teólogo da prosperidade diz: eu vou ajudar a igreja. Não, eu vou ajudar a mim mesma, porque eu encontrei uma loteria espiritual para investir e ganhar dinheiro. Mas no meio está o Cristo e seus discípulos. Homens e mulheres que tentam viver cada vez com menos, para que outros possam ser abençoados. Nosso primeiro servidor dessa igreja, primeiro funcionário de carteira assinada quando eu cheguei em 2004, era o nosso zelador. E desde o começo eu disse: nós queremos investir em você. Não é porque ser zelador não seja algo digno, mas a gente quer trabalhar com os sonhos do seu coração. O que é que você quer? Eu quero crescer, eu quero fazer uma faculdade. Você tem nível médio? Não, não tenho nível médio não, tenho primário. Vamos lá, vamos investir. E tem gente que diz que a gente não está fazendo missão, porque para muita gente fazer missão é mandar dinheiro para missionário que está na África. Eu tenho uma África ao meu redor. Está aqui, ó. Investimos nele, terminou o ensino médio, está entrando. Está fazendo contabilidade. Hoje é um dos nossos office boys aqui. E o sonho dele, o que é seu sonho, meu filho? Meu sonho é ser contador da Cidade Viva, assim seja. Agora estude, porque o negócio aqui é acochado. E o outro, João, aluno da casa, dependente químico, sem vida mais, sem saúde, sem sonho, sem brilho. João foi restaurado lá naquela casa, gratuitamente por mim e por você. Quando João saiu, arranjamos um emprego para João, foi um dos porteiros aqui da Cidade Viva. Mas João tinha sonhos. João quis fazer mais. Eu disse: João, o que é que você quer? Eu quero ser mestre de obra. Tem um curso que eu estou terminando aqui no Sebrae, que eu quero ajudar na construção. Assim seja. Venha-se embora. Hoje João é o nosso mestre de obra na Cidade Viva. Mas eu digo: você tem sonho ainda, João? Tem, eu quero ser engenheiro civil. Mas isso é coisa para quem é rico? É não, porque a igreja do Senhor está perto de você. E você vai fazer esse curso. E foi matriculado essa semana no Unip. Nós estamos bancando o curso dele, porque queremos que ele saia de lá como engenheiro, como ele sonhou. Fazemos muito como igreja, mas podemos fazer muito mais. Isso vai depender de você. Seja dizimista, não tenha vergonha de dizer: eu e minha mulher o somos desde o meu primeiro dia de conversão. Pega o meu contra-chequezinho e elo dela, a gente calcula sobre o nosso salário bruto e depositamos na conta da igreja todo dia 3 de cada mês. Tenho honra de dizer que sou. Tenho honra de dizer que passei quase 10 anos da minha vida sem carro próprio, porque doei um dos carros e dei o meu à minha esposa. Depois, quando juntei dinheiro para comprar outro, Deus mandou eu vender para comprar uma câmera para essa igreja, para investir em um ministério que leva essa palavra para outros lugares. E depois de 11 anos, comprei o meu carro, agora o meu, porque passei 4 com um carro emprestado do meu pai. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: venham e vejam e chequem. Se vocês têm dúvidas sobre essa comunidade, venham, vejam e chequem. Vão atrás. Mas não usem, por favor, a desculpa de que homens e mulheres inescrupulosos estão roubando incautos, para que você se mantenha inerte diante do compartilhar da obra de Deus que Ele tem para a sua vida. Temos uma cidade para construir, uma cidade de paz, que vai atender muita gente, que vai ser veículo de propagação da arte, da cultura, da sabedoria, da educação, de um evangelho completo e pleno. Mas você tem que me ajudar. Se todos aqui fossem dizimistas, bastava isso. Bastava isso. Quando você for suficientemente movido e tocado pelo Espírito Santo de Deus, como eu fui nos primeiros dias da minha conversão, a contribuir para que o avanço do reino aconteça, sendo dizimista, grandes coisas já vão acontecer. Não precisaremos de campanhas, não precisaremos de nada que seja mirabolante, porque no final das contas é muito bom ver que a carga foi pesada,
mas que todos carregaram um pedaço dela. Pois é, gente, 3 textos para acabar com o nosso domingo. Quando eu digo acabar com a nossa comunidade, com o nosso sofá quentinho, com a nossa TV de 50 polegadas, com o chocolate que você vai comer, soneca que você vai tirar. Um discípulo que se conecta com Deus e com o próximo, ele tem que ter vida com Deus e vida com o próximo. Segundo, ele cresce à imagem e semelhança de Cristo. Depois ele compartilha o que, gente? O que? A fé, os dons e os recursos. Vamos lá, nós fomos chamados para compartilhar o que, gente? A fé, os dons e os recursos. Mais uma vez, fomos chamados para quê? Para compartilhar o que? A fé, os dons e os recursos. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos abençoe e nos dê graça para prosseguir. Essa chuva é para selar bênçãos na nossa vida, porque feliz é aquele que dá, e mais feliz é dar do que receber. Doe de si, fé, dons e recursos. Amém? Nova série de mensagens. Você nasceu para brilhar.